Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta sexta-feira, o primeiro vídeo do mês de março. Hoje é dia 1º e virá pela frente um mês importante para o Vasco da Gama. Importante em diversos aspectos. Importante no aspecto deportivo, pois o Vasco, no próximo domingo, depois de amanhã, enfrenta uma Portuguesa que, caso o Gigante da Colina consiga conquistar a vitória, chega às semifinais do Campeonato Carioca. Inclusive, o mês de março esse será as duas partidas das semifinais e que, caso o Vasco avance, chega à final e, quiçá, conquiste um título carioca. Mês de março que terá na primeira quinzena mais uma decisão pela Copa do Brasil. Ou no dia 6 ou no dia 13, o Vasco enfrentará a equipe do Água Santa em São Januário. Jogo importante para o aspecto financeiro e, é claro, também visando uma temporada a longo prazo de 2024, competindo por uma competição como a Copa do Brasil. Um mês de março importante também e principalmente para mercado. Até o dia 7 deste mês, até a quinta-feira que vem, inicia-se uma grande contagem regressiva por reforços. A janela fecha nesse mês de março e o Vasco tem que correr contra o tempo para contratar. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso aqui neste Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira que nós prometemos. Será um vídeo muito agitado, muito movimentado e voltaremos agora com tudo no mês de março. A partir de agora, o ano começa oficialmente para o canal do Gigante Vasco. Porém, é claro, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem, é claro, ainda não me conhece, um grande prazer mesmo. Eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, no canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, desde já, contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação aqui do nosso conteúdo. Faltam pouquíssimas pessoas, inclusive, para a gente conseguir chegar à marca dos 125 mil. Então contamos muito com você. Fechado? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão, falando sobre algo não tão bom de ser falado logo no início de um vídeo que se fala sobre Vasco da Gama, né? Porque ontem aconteceu em Goiânia uma partida da Copa do Brasil Sub-17. O Vasco enfrentou a equipe do Goiás. O jogo aconteceu inclusive em Goiás, o jogo aconteceu em Goiânia, na casa aí do adversário. O Vasco abriu 2-0 no placar. O Sub-17 do Vasco da Gama vinha muito bem na partida, conseguiu abrir aí, né, placar, fazer os 2-0, gols aí de Ramon e Pedro Augusto. Porém, simplesmente em determinado momento do jogo, tudo desandou. Até os 47 minutos da segunda etapa, o Vasco vinha vencendo o jogo ainda pelo placar de 2-1. Porém, o Vasco permitiu a virada do Goiás, um gol de falta que saiu do meio de campo aos 50 minutos do segundo tempo. O Goiás empatou o jogo aos 47 com um gol de falta e aos 50 minutos o Goiás simplesmente fez um gol do meio de campo, eliminando o Vasco da Gama na noite de ontem, quinta-feira. Então o Vasco, infelizmente, já está eliminado na primeira fase apenas da Copa do Brasil Sub-17. E aí, meu amigo torcedor, a gente tem que falar aqui. Muitos reclamaram, muitos criticaram pelo fato de, lá no início de janeiro, a gente ter visto aquela grande reformulação no departamento de base, né, do Vasco da Gama. Até hoje já é dia 1º de março, já passou um tempinho, mas até hoje eu acredito que o William Batista não era para ter sido demitido. O William Batista que, inclusive, na quarta-feira, anteontem, foi anunciado pelo Red Bull Bragantino. O William Batista não é qualquer treinador, muito pelo contrário, é um baita de um treinador. O Vasco perde aí uma das principais promessas do futebol brasileiro no quesito técnico. Porém, a reformulação na base, mais do que nunca, era necessária e se prova através disso. Ontem o nosso Vasco, o nosso Vasco, que é considerado um clube com uma das principais categorias de base do futebol brasileiro, foi simplesmente eliminado no Sub-17 para a equipe do Goiás na primeira fase apenas da Copa do Brasil. Isso é gabarito, isso é atestado de um trabalho ruim. E agora a gente espera que, após o Carlos Brasil ter deixado a base, que o Rodrigo Dias, que é o gerente geral
do futebol da base cruzmaltina consiga desenvolver um trabalho melhor. Que independente, sendo gol do meio, da área, de falta, gol dentro da pequena área, não interessa. O Vasco jamais poderia ser eliminado, mesmo no Sub-17, na primeira fase de uma das principais competições de clube das categorias de base. É triste ver o que, infelizmente, tantos anos ruins, né, do nosso Vasco da Gama fizeram com o nosso Cruzmaltino. Vamos seguir? Vamos falar um pouquinho aqui de profissional também, porque ontem foi divulgada pela CBF, né, falando em Copa do Brasil, a CBF divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro de 2024. O que significa a tabela básica? Significa divulgar aí os jogos, a estreia do Vasco, o último jogo do primeiro turno, e também quais os dias que estarão acontecendo essas partidas, os dias aí prováveis, né? O Vasco estreia, para trazer aqui a vocês, contra a equipe do Grêmio, no dia 13, 14 ou 15 de abril. Segundo jogo pela segunda rodada do Vasco da Gama, essa estreia, só para trazer, acontecerá em São Januário, no Rio de Janeiro. Então o Vasco estreia em casa, ao lado do seu torcedor. Segundo jogo acontece contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, ou no dia 17 ou no dia 18 de abril. Terceiro jogo, já é clássico, contra o Fluminense, dia 20, 21 ou 22, também do mês de abril. Quarta rodada contra o Criciúma em São Januário, no dia 27, 28 ou 29. Quinta rodada contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então, os 5 primeiros jogos do Vasco da Gama, como está aparecendo aí na imagem a vocês, são exatamente esses. Vasco, Grêmio, São Januário, Red Bull Bragantino e Vasco em Bragança Paulista, fora. Fluminense e Vasco fora, com o mando Fluminense, jogo no Maracanã. Vasco e Criciúma dentro de casa em São Januário. E a quinta partida contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Quanto será que o Vasco consegue aí fazer? 15 pontos em disputa. Grêmio, Red Bull Bragantino, Fluminense, Criciúma e Atlético. Eu coloco aqui 9. Acho que 9 pontinhos o Vasco consegue fazer no mínimo desses 15 aí que estarão em disputa. Criciúma, Grêmio em casa na estreia e arrancar aí, né, esse ponto de Atlético Paranaense, Fluminense, Red Bull Bragantino. Tá chegando o Brasileirão, né? Falta aí menos de um mês e meio para que o Campeonato Brasileiro comece aí a emocionar o coração dos torcedores vascaínos. A gente espera que esse ano de 2024 o Campeonato Brasileiro seja mais calmo do que o ano passado. Falando aqui rapidamente, inclusive, né, sobre esse elenco do Vasco, ontem tivemos algumas informações importantes sobre o grupo. O elenco do Vasco ontem se reapresentou após folgar, né? O Vasco enfrentou a equipe do Marcelo Dias na terça-feira. Quarta-feira foi dia de folga para o elenco e quinta-feira, ontem, o elenco retornou a campo. E a gente tem algumas informações importantes para trazer aqui a vocês agora, neste Acorda Vascão, sobre os atletas desse elenco cruzmaltino. A começar por dois aqui, dois jogadores que inclusive foram desfalques do Vasco da Gama. Um foi desfalque, perdão, né? Antes do contra o Marcílio, e um entrou em campo contra o Marcílio, porém acabou sentindo durante a partida e teve que ser substituído. Fala aqui de, no caso, Robert Rojas e também Ryan. Informação que temos a trazer aqui a vocês sobre esses dois atletas é que o Ryan está recuperado da conjuntivite, treinou com o elenco no CT Boacir Barbosa ontem, ou seja, está à disposição do técnico Ramon Dias para novamente voltar a ser relacionado. E também o Rojas. Rojas evoluiu do trauma sofrido na partida contra o Marcelo Dias, participou normal da atividade e está à disposição do técnico Ramon para a partida desse próximo domingo contra a equipe da Portuguesa do Rio em São Januário. São Januário que inclusive lotado, né? Todos os ingressos vendidos, ingressos esgotados. Falando ainda sobre esse elenco do Vasco, mais um atleta, Dimitri Payet. De acordo com informações que tivemos ontem, Payet ontem entrou em campo normalmente com o grupo. Primeira vez que o Payet treinou nesta semana, está recuperado aí do quadro gripal que o afastou da partida contra o Marcelo Dias nesta última terça-feira. Participou normalmente da atividade comandada pelo técnico Ramon Dias. A expectativa é grande para aquele domingo entre em campo contra a Portuguesa em mais uma partida de preparação desse grupo, né, para a temporada de 2024, que vem forte aí. Eu acho que enfrenta a Portuguesa domingo, vencendo, vai se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, e num prazo aí de 2 semanas, o Vasco no final de semana vai jogar a primeira partida das semifinais. No meio da semana terá a partida da Copa do Brasil contra o Água Santa e no outro final de semana já terá o segundo jogo das semifinais. Então, daqui para frente começa de fato até um ano dentro do Vasco, né? Os jogos decisivos começam a acontecer e aí o descanso, a brincadeira começa a parar. Agora é foco total no ano que virá. Pela frente a gente espera que um ano mais tranquilo do que foi esse 2023. Porém é importante trazer, é importante falarmos, para que seja um ano tranquilo, o Vasco precisa reforçar esse grupo. O Vasco da Gama precisa contratar. O Vasco precisa trazer atletas para dentro do seu elenco. Falta muito jogador. O Vasco não é uma equipe completa. Inclusive, na minha opinião, passa longe de ser uma equipe completa. O Vasco hoje é uma equipe que, até o meu ponto de ver, em alguns aspectos, está mal montada. O Vasco é uma equipe que precisa
de atacantes. O Vasco é uma equipe que precisa de um meio-campo reserva para Dimitri Payet. O Vasco é uma equipe que não tem um primeiro volante. Vem à mente quem de por primeiro volante? Zé Gabriel e Esforça, jogadores que não estão preparados para a temporada pesada como será, né, a temporada do Vasco em 2024. Então o elenco do Vasco hoje necessita de reforços. E se a gente que está aqui de fora, né, consegue entender que o elenco precisa de reforços, quem dirá quem está dentro? Quem dirá quem comanda esse grupo, que é Ramon e Emiliano. E ontem a informação que a gente teve na parte da noite é que, de fato, a comissão técnica hoje do Vasco da Gama subiu o tom. Subiu o tom a Alexandre Matos. Subiu o tom com relação à chegada de reforços. Se ela fecha agora, torcedor, dia 7 de março, a janela de transferências do futebol brasileiro estará se fechando. O Vasco não vai conseguir contratar ninguém. E a comissão técnica quer reforços, a comissão técnica quer incorporar esse grupo. E até o momento não está chegando mais ninguém dentro do elenco do Vasco da Gama. Há algum tempinho a comissão técnica já vem pedindo reforços. No caso do departamento de futebol, por exemplo, no dia 26, depois da vitória contra o Madureira em São Januário, 26 no caso de janeiro, Ramon Dias disse, abre aspas, para mim a necessidade é do meio para frente, um atacante a mais, algum meia a mais, porque há muitos compromissos para jogar. Necessitamos para o ataque porque temos Verrete e Ryan, que é muito jovem. O Emiliano no dia 25 de fevereiro agora, depois da vitória contra o Volta Redonda e Cariacica, também falou. Eu falei tudo o que tinha para falar na coletiva, eu sempre falo mesmo. O treinador tem que buscar soluções, venha quem vier. Nos contratam para isso, para buscar soluções. E ele finaliza, né? Sabemos das necessidades que o time tem. Todo mundo no Vasco sabe. Então o Vasco hoje é uma equipe que nitidamente tem necessidade. E essa cobrança, nesses últimos dias, subiu. Alexandre Matos vem sendo muito cobrado para trazer reforços ao grupo. Assim como o Ramon disse, principalmente do meio campo para frente. E parece que essas cobranças, enfim, aconteceram, após acontecerem, né? Tiveram algum peso interno dentro do Vasco da Gama. Pois a informação que temos a trazer aqui a vocês, através de uma apuração feita pelo canal Atenção Vascaínos, é que o Vasco já tem dois nomes aprovados pelo grupo norte-americano, dois nomes com orçamento já dado aí o check, né, por parte da 777 para trazer ao Vasco. O Vasco vem de fato procurando nomes no mercado, não adianta a gente ficar dizendo que o Vasco não procura, pois procura. A gente viu agora, né, no caso André Silva, um nome que o Vasco encaminhou a sua chegada, porém não conseguiu finalizá-la. O São Paulo entrou na frente e conseguiu a contratação do atleta. Então o Vasco vem sim no mercado, agitando aí os bastidores para conseguir trazer reforços do meio para frente, um meio campo e um camisa 9, mas até o momento não vinha conseguindo trazer esse atleta. Mas as informações que temos neste momento, nesta sexta-feira, dia 1º de março, é que dois nomes estão aprovados pelo grupo norte-americano, como também pela comissão técnica hoje de Ramon Dias. Agora, nesse momento, é claro, faltando 6 dias para a janela de transferência do futebol brasileiro se fechar, Ramon Dias corre completamente, Alexandre Matos corre completamente contra o tempo para agilizar as burocracias, regularizar as situações e fechar, assinar com esses dois jogadores. O meio-campo e um atacante. Nomes que estão fechados aí as 7 chaves por Alexandre Matos, é um nome, né, um diretor executivo que tem aí essa característica no seu trabalho de fechar aí as suas tratativas, as suas negociações. É muito difícil se ver vazando alguma negociação do Alexandre Matos, é quase impossível. Inclusive vários nomes, né, por exemplo, chegaram ao Vasco nesse ano, em que o torcedor vascaíno só soube depois que a negociação foi fechada. Essa é a característica do trabalho de Alexandre Matos. Isso está acontecendo novamente agora, né, sob o comando do Vasco, com esse meio campo e esse atacante. Nome fechado a 7 chaves. Ninguém sabe quem é, mas 2 nomes chegarão aí para reforçar esse grupo Cruz Maltino. Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Quem você acha que poderá ser esse meio campo e esse atacante que está perto de vestir a camisa do Vasco da Gama. Contamos aí com você, né? Contamos com suas palavras aí nos comentários. E só para fechar o vídeo, falar sobre 2 casos que surgiram nestas últimas horas. 2 nomes que a torcida do Vasco começou a questionar muito sobre a possibilidade de uma chegada. O primeiro nome é o Romarinho. Romarinho é um jogador cria das categorias de base do Corinthians, um atleta que se destacou muito no Corinthians, foi uma peça-chave, né, para a conquista do título aí mundial do clube paulista. E o Romarinho hoje veste a camisa do Al Ittihad, clube do futebol árabe. O Al Ittihad é um clube por onde inclusive Benzema joga, Kanté, também um astro do futebol europeu durante grande parte da sua carreira, hoje veste a camisa. O Al Ittihad é adversário, por exemplo, do Al Hilal, ex-clube de Ramon e hoje clube do Jorge Jesus. O Al Ittihad hoje é adversário, aliás, o Al Ittihad exatamente hoje é adversário do Al Nassr, do Cristiano Ronaldo. Então é um clube forte no mundo árabe e o Romarinho é o grande nome desse clube. Vem de várias temporadas muito boas com a camisa do Al Ittihad, por exemplo, neste ano
31 partidas já são 9 gols e 3 assistências. No ano passado, em 33 jogos, 14 gols e 8 assistências. No ano retrasado, 32 gols e 22 assistências. 32 jogos, 22 gols e 7 assistências. Então, números muito bons, comprovam que o Romarinho hoje seria um baita de um reforço para o Vasco da Gama. E aí, é um nome que enfrentou o Ramon em grandes vezes durante o período que o Ramon era o técnico do Al Hilal, como a gente falou, né? Ramon atuava no Al Hilal e o Al Ittihad é um adversário do Al Hilal. E Ramon enfrentou muitas vezes o Romarinho lá na Arábia. É um nome que Ramon gosta muito e ontem o jornalista Fábio Torres trouxe essa informação. Uma apuração feita pelo mesmo. Hoje o Romarinho tem contrato até o meio do ano, então é um nome que está sendo muito assim especulado em clubes aqui do futebol brasileiro, até porque já pode assinar um pré-contrato. E aí o jornalista Fábio Torres trouxe a informação que o Romarinho é um nome que agrada muito hoje, de fato, a comissão técnica de Ramon Dias, um nome que Ramon gostaria muito de contar para o seu ataque, porém mesmo diante disso, não há possibilidade nenhuma do atleta vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. De acordo aí com informações do Fábio Torres, ao conversar com uma pessoa próxima ao Romarinho, apesar do vínculo contratual do atleta estar se encerrando agora no meio do ano, vários times do mundo árabe estão interessados e o atleta quer seguir por lá. Hoje o Romarinho recebe um valor muito alto, um valor que inclusive está fora de condição de qualquer clube do futebol brasileiro de chegar perto desse valor e oferecer ao atacante brasileiro. Então, com isso, a possibilidade é irreal. É um sonho muito, muito, muito distante, impossível praticamente, do Romarinho vestir a camisa aí do Vasco da Gama, mesmo sendo um atleta do gosto do técnico argentino Ramon Dias. E para fechar um vídeo, mais um nome que também foi comentado hoje, Matias Rojas. Você aí lembra do Matias Rojas? Matias Rojas foi um jogador que no meio do ano passado foi muito especulado aqui no Vasco. Rojas era um atleta que vestia a camisa do Racing da Argentina. Jogador muito bom mesmo. Era o grande destaque do Racing, inclusive, no ano passado. Jogador de 28 anos que chegou ao Corinthians de graça, né? O contrato dele com o Racing se encerrou e ele foi diretamente para o Corinthians. No Corinthians não está jogando muita bola, não realmente vem desempenhando o futebol que ele desempenhava no Racing da Argentina. Canhotinho, de muita habilidade, camisa 10 de fato. E nessa temporada com o Corinthians, por exemplo, em 10 jogos, ele não marcou nenhum gol, deu uma assistência, mas não marcou gol. E na última temporada, quando ele chegou em 20 jogos, foi nenhum gol e 2 assistências apenas. Então, números muito ruins. Porém, o Roberto Rojas, além de não conseguir se destacar dentro das 4 linhas, vem tendo um problema muito grande fora delas. Roberto Rojas hoje não vem recebendo do Corinthians o valor que foi colocado à mesa pelo clube paulista. Alguns dias atrás, a gente teve a informação que o próprio Rojas iria até mesmo pedir a sua rescisão contratual com o Corinthians, foi dado ontem ou anteontem, e ficar livre no mercado para poder assinar com qualquer outro clube, pois a situação junto ao clube paulista estaria já praticamente insustentável. O Rojas pede valor, o Rojas vai até a FIFA, inclusive, para conseguir essa rescisão contratual de forma legal, de forma jurídica, e exatamente por esse motivo, por ser um atleta já colocado, né, na mesa do Vasco na última temporada, um jogador de uma posição hoje carente dentro do elenco, automaticamente o torcedor vascaíno, cresceu o olho. A expectativa é grande que ele saia do Corinthians por meios legais e ficaria livre no mercado. Um atleta hoje com tantas características carentes dentro desse elenco, né, de Ramon Dias. E ontem, o jornalista também Fábio Torres questionou a situação do Alexandre Matos e até algo importante para tirar qualquer tipo de dúvida de muitos de vocês que vêm me perguntando, ou lá no Instagram, ou aqui no YouTube, nos comentários. Resposta a você, vascaíno. Robert Rojas não vem. De acordo com palavras do próprio diretor executivo Alexandre Matos, não há negociações por Robert Rojas nesse momento. Então, para quem gostaria de ver aí o Rojas vestindo a camisa do Vasco, nesse momento não será possível. Tranquilo? A gente, é claro, fica por aqui. Agora sim, né? Esse foi a Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. Primeira sexta-feira do mês de março. A gente vai voltar com tudo. Nos siga nas nossas redes sociais. Nos siga aqui no YouTube. Nos siga no TikTok, no Twitter, aonde você quiser. A gente está lá com muito conteúdo sempre para você, torcedor Cruz Maltino. Tranquilo? Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.